Bom, pessoal, começamos aqui a nossa aula sobre como identificar o processo de febre ou hipertermia, tá? Quando a pessoa começa a aumentar a, a temperatura corpórea, saindo dos níveis normais de temperatura. Então, febre ou pirexia é o aumento corporal da temperatura além dos limites normais de temperatura do corpo, tá certo? Geralmente isso ocorre por uma doença. A pessoa tá com problema no organismo e aí uma das formas do organismo tentar combater uma doença é aumentando a temperatura corpórea. Por que aumentando a temperatura corpórea? Se você tem uma infecção por um patógeno, lembre-se que o nosso organismo acaba produzindo alguns tipos de é, anticorpos, que nada mais são células de defesa do organismo. Esses anticorpos eles são produzidos pelo organismo, produzidos através de reações químicas. Consequentemente, quanto maior a temperatura, você tem um aumento da velocidade de produção química, tá? De produção química dos anticorpos. Então, a tendência do nosso organismo de aumentar a temperatura em graus Celsius aqui é para fazer o quê? Para aumentar a produção de anticorpos no meu organismo. Então, quanto maior a temperatura, maior a produção de anticorpos. Então, o nosso corpo trabalha dessa forma para tentar combater, porque os anticorpos são a linha de defesa do nosso organismo. Então, quanto mais anticorpos eu tenho, quanto maior a produção de anticorpos, consequentemente, eu tenho mais agentes biológicos no meu organismo combatendo a doença, tá certo? Então, o nosso corpo age dessa forma ali. Hoje em dia, a gente tem. Não tem bem ao certo qual é a temperatura normal do organismo humano, mas ela vai variar aí de 36,5 a 37,5 aí. Então, a faixa de valores que se não tem um valor exato fixo, não se entrou em consenso ainda para ter um valor exato, mas tem uma faixa de temperatura onde a gente aceita essa temperatura, essa faixa de temperatura, a gente aceita como temperatura normal do nosso organismo. Então essa faixa de valores aqui que a gente vai ver abaixo, ela é considerada normal para o organismo humano, tá certo? E a gente tem várias formas de fazer a, a mensuração ou medir, tá? Na verdade não mede, né? Mas a gente mensura. Falar que eu vou medir a febre é errado, porque quando você mede em centímetro alguma coisa. A tua febre você não está medindo em centímetro. A gente está fazendo o quê? A gente está mensurando a temperatura corpórea do organismo humano. Como a gente mensura a pressão arterial, a gente não retira a pressão arterial. Eu vou tirar a pressão arterial. Tirar a pressão arterial, a pessoa morre. Então, o termo correto é mensurar a febre, mensurar a pressão arterial. Obviamente que a população não fala isso, a população fala em tirar a pressão, tirar a febre, entendeu? Então quem tira a febre é os antitérmicos. Os antitérmicos retiram a febre. Elas baixam a temperatura do organismo, fazendo com que a pessoa não tenha mais febre. Ou seja, febre é uma anomalia do organismo humano, tá certo? Da temperatura corpórea, quando a temperatura sobe, certo? Então aqui você tem a foto do extinto, tá? Você tem aqui a fotozinha de um termômetro, tá? Aqui o termômetrozinho. Isso aqui está em extinção. Por que está em extinção? Ele está em extinção porque esse termômetro aqui, com essa ponta de mercúrio. Isso daqui, moçada, é de mercúrio. Isso é um termômetro de mercúrio, uma coluna de mercúrio. Então aqui eu tenho um lugar onde onde ele está estrangulado. Eu tenho que quando eu esquento essa ponta aqui, o que acontece? O mercúrio dilata e ele vai preenchendo o meu termômetro aqui.
e aí chega um certo ponto que para, que a temperatura se estabilizou. Então eu sei, se no meu caso, a temperatura chegasse aqui, nesse ponto eu sei que ela está 39, aqui está 40, então a gente conseguia verificar qual é a temperatura do corpo da pessoa. O problema é que esse produto aqui, ó, é proibido. Esse termômetro aqui você não vai mais encontrar em lugar nenhum. A gente chamava desse termômetro clínico, tá certo? Hoje em dia ele foi abolido, não é mais, você não encontra mais nem para vender, é proibido vender esse tipo de termômetro em farmácias, tá? Então a gente tem alguns fatores que influenciam na regulação da temperatura corpórea. O nosso organismo, ele é a gente tem um organismo humano, a gente é homeotérmico, ou seja, o nosso corpo tende a homeostasia, entrar no equilíbrio de temperatura. A nossa temperatura corpórea, como eu já citei lá em cima para vocês, está em 36,5 a 37,5. Então a gente tem esse intervalo aí de temperatura para dizer que o nosso organismo está em homeostase de temperatura, ou seja, em equilíbrio com a temperatura corpórea, certo? Como é que o nosso organismo faz para equilibrar essas temperaturas? Em dias muito quentes, onde eu tenho uma temperatura elevada, temperatura extremamente elevada, altas temperaturas, tá? Aqui tem altas temperaturas. O que o nosso organismo faz? A nossa pele começa a suar. Eu tenho o aumento da temperatura vem para mim com suor, coisa que não acontece quando a pessoa está com febre. Por exemplo, a pessoa está com febre e não sua. O suor faz com que aconteça o quê? Aparecem gotículas de água na minha pele. Essas gotículas de água ficam sobre minha pele e vão fazer o quê? Vão roubar calor. Por quê que ela rouba calor? Quando essa água que está na minha pele evapora, a água para evaporar, ela precisa receber calor. Eu dou o calor para a água e a água evapora. Então o nosso organismo está querendo fazer o quê? Joga uma camada de água sobre a minha pele, essa água vai evaporar e consequentemente vai levar o quê? Vai levar junto com ela energia em forma de calor. Consequentemente, a minha temperatura depois, quando eu começo a correr e fazer atividade física, devido ao intenso metabolismo químico que tem no meu organismo para gerar energia, para que você possa fazer uma atividade física, isso aí faz com que a tua temperatura comece a subir. Então, quem está fazendo exercício físico, a temperatura tende a aumentar. O que acontece? Você começa a suar. O suor faz com que a tua temperatura aumentou, você suou, deposita uma grande quantidade de gotículas de água sobre a tua pele. A água evapora, fazendo com que a temperatura agora diminua, porque a água está evaporando. Então, basicamente, o nosso organismo regula a temperatura nossa dessa forma, aumentando a circulação de sangue na parte periférica do organismo, ou seja, próximo à pele, tá? Fazendo com que eu sue, para que aí a minha pele fica gelada. Geralmente as pessoas que estão muito suadas, e quando você vai encostar na pele, ela tá gelada, por fora tá fria a pele, e aí eu tenho uma grande circulação sanguínea nessa parte externa para fazer o quê? O sangue que está circulando na parte interna quente, vem para a parte externa mais gelada, aquece essa parte externa, vai aquecer a água que tá, o suor que tá pro lado de fora, vai fazer com que esse suor evapore, essa água evapore, e vai levar quem? O calor que tá no meu sangue. Esse sangue vai circular de novo para a parte interna, vai retirando o calor da parte interna, trazendo para a parte externa, e essa parte externa vai jogando o calor para fora, juntamente com a água que está sendo evaporada. É basicamente um radiador. Nosso corpo tende a fazer o que faz um radiador de carro, retirar o calor que está ali pro lado de fora, fazendo com que você resfrie a tua máquina, tá certo? Então, esse é o processo de regulação que o nosso organismo faz. Quando está muito frio, o que acontece? O contrário, moçada. Eu tenho vasoconstrição na parte do meu braço, da parte periférica, vaso constringe, o vaso sanguíneo fecha, diminui o fluxo, fazendo com que o sangue seja empurrado para a parte interna. E aí você vê pessoas que estão num local muito frio, a mão fica arroxeada, esse
situação de ter pouco sangue circulando e a cor roxa nos diz que está com pouca circulação de sangue e pouco oxigênio nesse local. Então você vê essa coloração mais arroxeada das mãos, o pé também, mãos e pés ficam pálidos, com pouco sangue, arroxeadas. Isso tudo indica que eu tenho pouca circulação de sangue ou quase nenhuma circulação de sangue nas partes periféricas, para justamente fazer o quê? Manter o sangue na parte interna mais quente, sem com que ele circule para a parte mais gelada do organismo humano e ir retirando o calor da parte interna. É uma forma do organismo regular, não perder calor agora através de vasoconstrição. Quando está muito quente, é o contrário, eu quero que tenha muita circulação na parte periférica para que eu leve muito calor para o lado de fora e a pessoa não aumente a temperatura. Então, nessa situação, o corpo regula a nossa temperatura. E aí o nosso corpo ele acaba tendo essa influência. A gente é influenciado pela parte externa também. Está muito quente, obviamente que se tiver muito quente a temperatura do ambiente, o nosso corpo vai aumentar a temperatura. E aí vai acontecer o processo de regulagem de temperatura, quando se começa a suar, tá certo? O corpo tende a fazer esse tipo de situação. Em locais muito extremos, tem pessoas que acabam morrendo, o corpo não consegue não consegue regular essa temperatura e a pessoa vem a óbito por temperaturas muito elevadas. Acontece isso algumas vezes nos Estados Unidos, onde a temperatura acaba sendo de maneira elevadíssima demais. Então, para você medir ou fazer a mensuração, tá aqui mensuração da temperatura, a gente utiliza um local específico do corpo. Antigamente tinha os termômetro de mercúrio, a gente utilizava embaixo do braço, põe embaixo do braço, fecha o braço, deixa o termômetro um pouco de tempo. Hoje em dia, a medida de aferição de temperatura é feita de forma diferente. A gente tem outros termômetros que a gente vai ver lá embaixo. E isso vai dar pra gente uma outra forma de medir a temperatura. Na verdade, a idade, o sexo, entre outras situações, acabam tendo uma variação da temperatura. Por exemplo, falar um pouquinho da parte sexual. Aqui, sexo masculino e feminino. É diferente a temperatura do sexo masculino para o feminino, por quê? O sexo feminino, a mulher, ela ovula. No processo de ovulação, eu aumento a temperatura em 1 grau Celsius, certo? Então, eu tenho um aumento de temperatura em 1 grau. Então, a gente tem esse aumento de temperatura aqui na mulher de 1 grau Celsius. E aí a gente fala que mulher, quando está em período fértil, mulheres que estão tentando engravidar, elas medem a temperatura durante um mês ou durante aquele período que ela sabe que vai ovular, porque em 2 dias que ela está ovulando, nos dias geralmente ficam 2 dias essa temperatura mais alta de 1 grau. E aí, se nesse dia a mulher tiver relação sexual, consequentemente ela vai engravidar com mais facilidade, tá? Não dá para utilizar como método contraceptivo, tá? Só para avisar as crianças aí que se utilizar como método contraceptivo dessa forma, com termômetro, vai dar caca e vai acabar engravidando. Por quê? Porque o espermatozoide masculino consegue sobreviver até 2, 3 dias. E aí, mesmo você não tendo relação sexual no dia que você está ovulando, se você teve 1 ou 2 dias antes relação sexual, a tendência é que você pode engravidar no dia que você ovula, 3 dias depois, mesmo sem ter relação sexual. Beleza? Só para avisar, para que o pessoal depois não venha, o senhor falou que não é possível engravidar. Mentira. Tá? A gente tem aqui febre. Qual que é o problema de você ter febre? O problema da febre é que você está com um problema no teu organismo. E aí, a febre é uma tentativa do teu organismo de combater essa doença, aumentando a temperatura para produzir algo que vai combater a doença. Tá certo? Então, geralmente a nossa febre é o quê?
é aguda, de forma aguda. Eu tenho uma febre que provavelmente a maior parte delas é de forma aguda. Ela vem, dá por um período de tempo e passa. Crônica, são raras as doenças que tem, mas você não vai ver isso. Geralmente a febre é aguda, controla-se ela não fica por períodos longos de tempo dando na pessoa dessa forma, tá certo? Na maior parte dos casos de febre, que é uma febre aguda, uma febre aguda, você tem essa febre, ela através de algumas infecções, tá certo? E dura alguns dias e logo ela desaparece. São febres que não tem muito problema, a pessoa vai ficar, na verdade, um pouco mais com, não com preguiça, não é a palavra preguiça que eu quero usar, mas cansada, com um pouco mais de menos vontade de fazer as coisas, vai ficar muito para baixo, mas não é por um período longo de tempo, geralmente é algumas horas do dia, a febre passa, a pessoa melhora. Aí, geralmente no final da tarde que dá mais febre, no final da tarde ela pode ter febre novamente, aí fica jururu, fica para baixo, com muita preguiça, com vontade de não fazer nada, e aí logo isso passa e a pessoa melhora, tá? Então são as febres agudas. Caso a duração do período febril seja um intervalo maior, mais do que 4, 5 dias, aí você tem uma infecção, você vai acabar tendo uma doença um pouco mais grave, e aí a necessidade de passar por uma consulta médica, de você ter um acompanhamento, uma investigação médica sobre uma anamnese, que é uma investigação médica sobre o possível doença que você tenha, para poder fazer um tratamento aí de forma mais assertiva, tá? A febre pode ocorrer por uso de medicamentos, alguns medicamentos acabam causando febre. Eu também posso ter febre por tomar uma vacina, geralmente crianças acabam tendo reações da vacina, e aí acaba causando febre à vacina. Nos casos de febre, tanto como por vacinas, uma doença leve ou uma doença um pouco mais grave, a gente utiliza o antitérmico, tá? Então são substâncias que acabam cortando a febre e a pessoa acaba não tendo a temperatura corpórea normalizada, tá certo? Dentre a febre traz para a pessoa que está com febre alguns sintomas. Primeiro, desconforto. Tá? Traz desconforto, a pessoa fica com preguiça, mole, não quer fazer nada, esse tipo de situação. Algumas pessoas têm cefaleia, dor de cabeça, outras um mal-estar generalizado no organismo. Algumas pessoas têm taquicardia, aumento do batimento cardíaco, justamente porque a temperatura está aumentada, tá? Dores muscular, irritação, falta de apetite, anorexia, tá? Ficam mais irritadas. Então, todos esses são sintomas que a febre pode ocasionar. Em crianças, você vê o globo ocular acaba ficando mais avermelhado, a temperatura corpórea, se você colocar a mão, você sente que está uma temperatura mais alta. Colocar a mão na pessoa não é indicativo de poder dizer se a pessoa está com febre ou não. Por quê? Porque você está mexendo com a água e a tua mão está mais fria. E aí por quê? Porque você estava mexendo com uma substância gelada. E aí a tua mão ficou fria. Quando você coloca a mão na testa da pessoa, aparentemente ela está com febre, porque a tua mão está numa temperatura, por exemplo, de 35 graus. Tua mão está na 35 graus. Se eu colocar a tua mão de 35 graus numa testa que está 37, ela parece que está com 40. Então, você não pode levar em consideração verificar se a pessoa está com febre ou não, colocando a mão sobre ela. Tem que o correto mesmo é utilizar um termômetro. Caso você não tenha termômetro, esteja longe, não tenha como verificar isso, para você ver se a pessoa está com febre, encoste a boca na pessoa. Não tenha tomado nada gelado, encoste o lábio na pessoa, porque o teu lábio geralmente ele está mais quente do que o normal. Mais quente que eu digo está na temperatura corpórea
normal tua, ou mais próxima à tua temperatura normal. E aí, quando você encosta a tua boca na pessoa, ela não vai estar nem gelada, porque você não fica botando gelo na boca, e não vai estar nem quente. Mas óbvio que se você tiver tomado um sorvete e colocar ou encostar o lábio na testa da pessoa, ela vai parecer que está com febre. Então, verificar a temperatura encostando parte do teu corpo na pessoa que está com febre, para ver se está com febre ou não, é bem complicado. O certo mesmo é utilizar realmente um termômetro, tá? Dentre os termômetros, eu tenho o nosso primeiro termômetro, que é o termômetro de coluna. Ele é um termômetro de baixo custo, tem uma boa precisão e não há necessidade de calibração, então eu não preciso calibrar ele. A desvantagem é que é um tempo mais longo para verificar a pressão, tem o risco que ele se quebra e eu tenho risco de contaminação por meio ambiente individual, porque ele é de mercúrio, e a leitura para algumas pessoas fica difícil de se fazer. Esse termômetro aqui, ele não existe mais. Ele foi descontinuado. Esse termômetro de coluna de mercúrio, que é o termômetro clínico que a gente fala, ele foi descontinuado e não existe mais, não está mais sendo comercializado, tá certo? Aí eu tenho o termômetro digital. É um termômetro de baixo custo, utilização mais simples e fácil, mensuração rápida e leitura fácil. Necessidade de calibração periódica, ele tem necessidade dessa calibração, necessidade de troca de bateria. É um termômetro que todo mundo consegue fazer a verificação e ver. Você aperta o botãozinho, ele acende uma luzinha, começa a piscar, você põe embaixo do braço da pessoa, depois de um tempo ele apita dizendo que está ok. O problema desse termômetro é que eu preciso calibrar ele periodicamente, tá? E aí, se eu não faço calibração periódica, minha leitura pode estar errada, tá certo? Eu tenho um termômetro com sensor infravermelho, esse aqui é o que o pessoal está mais utilizando. Esse daqui eu estou utilizando ele mais para uso residencial. Eu tenho um período longo para fazer o processo de verificação de temperatura, tá? Aqui o tempo para mensuração da temperatura é mais alto, mas aqui eu também tenho um tempo alto que ele tem que ficar embaixo do braço, alguns minutos para eu poder dar a temperatura. Menor do que o outro, mas aqui eu também tenho que deixar alguns minutinhos lá, embaixo do braço, para verificar a temperatura. No caso dos termômetros infravermelho, eu tenho uma mensuração rápida, tá? Muito rápida. Leitura de fácil visão, comodidade para uso pediátrico e tenho maior higiene. Certo? Por quê? Porque aqui, esse termômetro, aqui o digital, ele vai entrar em contato com o corpo. O termômetro infravermelho não, tá? Necessidade de calibração também, tem necessidade de calibração, necessidade de troca de bateria, eu tenho um alto custo e necessidade de ser colocado a uma distância adequada para garantir a precisão. Então esse termômetro de infravermelho, ele mede a minha temperatura, mas eu tenho que saber manusear ele de forma adequada para poder ter uma verificação correta de temperatura. Eu tenho termômetro digital hoje, tipo chupeta, utilizado para criança. A criança põe na boca, tá? E aí eu consigo medir. A criança fica com o termômetro na boca e mede de forma fácil, tá? Não tão rápida. O pessoal colocou aqui como rápida, mas ele demora alguns minutos. É diferente de um termômetro digital que você aperta um botãozinho e ele te dá de forma instantânea a temperatura. Comodidade para uso pediátrico, porque a criança não fica chorando, você não tem que segurar, não tem que apertar a criança, nem nada disso. Ela põe na boca e fica com a chupeta. Óbvio, não é o mais cômodo para criança, porque o mais cômodo seria o termômetro de infravermelho. Você clica ali, ele dá a temperatura, tanto em adulto como infantil, facilita bastante. Também a necessidade de calibração, necessidade de troca de bateria, eu tenho um custo mais alto. Aí. Eu tenho também os adesivos que verificam a temperatura, para variação de temperatura, acompanhamento constante, comodidade para uso pediátrico, baixa precisão, custo elevado por ser descartável. Tá? Então esses são os equipamentos piores para medir a temperatura ali do nosso organismo como um todo. Certo? Então, existem alguns fatores que agravam a febre, tá certo? Como a temperatura ambiental, a idade do paciente, algumas doenças que ele possa já ter tido, algumas reações autoimunes, o lúpus, como doença de Crohn. Então, são situações que acabam agravando a minha febre, tá certo?
E aqui a temperatura corpórea alta pode causar danos irreparáveis à função intelectual, causando delírio, convulsões ao paciente, tá certo? Pode causar demência, aterosclerose cerebral, nesse sentido da temperatura alta, causando dano ali extremamente severos ao corpo humano. O que a gente utiliza, quais os dispositivos utilizados para medir temperatura? Para medir temperatura, a gente utiliza hoje em dia os termômetros. Dentre os termômetros que a gente utiliza, o mais utilizado hoje são os termômetros digitais. A gente está substituindo gradativamente eles porque os termômetros de infravermelho ficaram mais baratos, são mais rápidos de fazer medição, com uma precisão extremamente boa. E aí a gente tem essa vantagem de medir de forma instantânea e eu não precisar ficar esperando tempo para verificar a temperatura do organismo humano. A única coisa ruim disso, mediante com relação ao termômetro clínico, que é o de mercúrio, é que todos eles a gente precisa fazer o processo de calibração periódica. Tá? Eu tenho que calibrar periodicamente o meu termômetro para que ele meça realmente a minha temperatura de forma adequada, certo? O que a gente ganha com isso? A gente ganha em não poluir o meio ambiente e a rapidez na medição, tá? Quais são os locais que a gente vai utilizar para verificar a temperatura com o termômetro, tá? Qual é esse tipo de situação? Procedimento de mensuração. A gente tem o procedimento retal, que é utilizado com o termômetro de mercúrio. O termômetro era introduzido no reto e feito a temperatura. Tá? Era medida a temperatura para ver se a pessoa estava com febre. E aí, febre a partir de 38 graus. Tá? Medida oral, você põe o termômetro na boca, mede a temperatura da cavidade oral, e aí a cavidade tem que estar entre 35,5 a 37,5. Acima de 35,5, a pessoa já está começando com febre. A gente diz que está febril, e acima de 38 com febre, realmente. Aí a gente tem o nosso axilar, que seria colocar o termômetro na axila, de 34,7 a 37,4, tá? Acima de 37,5, febre. Temporal, que é na testa, na têmpora, tá? De 36,5 a 38,5. Acima disso, você tem febre, tá? De 0 a 2 meses, acima de 38,1. De 3 meses até 4 anos, 37,9. E acima de 4 anos, 37,8, que vai ser febre, tá? E daí a gente tem também a medida da febre através do tímpano, da membrana timpânica, com termômetro de infravermelho, e vai de 35,7 a 37,8. Acima de 37,8 a pessoa está com febre, tá? Que a gente começa a ver agora a última parte da nossa aula, que é a parte de hipotermia, hipertermia e febres como um todo. A hipotermia, como está escrito aqui, é a diferença da hipertermia. Ou seja, hipotermia é diferente, é o contrário de febre. Quando a pessoa está com uma temperatura menor que 35 graus, temperatura interna é menor que 35 graus. Isso é problemático, sim. Pessoas que ficam longos períodos de tempo exposto na chuva, a ventos, a neve, a temperaturas muito frias, acabam entrando em hipotermia. Hipotermia grave pode causar perda de membros, dependendo da temperatura que você tiver. Membros, eles acabam congelando, ficando com com nenhuma circulação sanguínea, e aí entra em hipóxia, o processo de não ter oxigênio mata as células, a pessoa acaba perdendo, acaba entrando em necrose celular, ponta de dedo, ponta do dedo do pé e da mão, e ela acaba perdendo partes da mão, tá certo? Se continuar isso sendo agravado, a pessoa tende ao falecimento, a parada
dos órgãos e a pessoa morre, tá certo? A precisão de medida do corpo, a gente não vai falar da retal, porque hoje em dia você não vai ver muito isso, mas as pessoas não gostam de fazer. Geralmente, o que se tem é a mensuração via axilar, mede a temperatura através da axila, tá certo? É, é uma medida que não é não é muito precisa para a temperatura, mas é que a mais se é utilizada. A que eu tenho uma mais precisão da medida que se aproxima mais com a medida interna é a da membrana timpânica, mas para isso eu tenho que ter um termômetro que seja específico para medir essa temperatura lá dentro do tímpano, que seria um termômetro de infravermelho, que é caro e as pessoas não utilizam. Geralmente a mais utilizada por nós é a axilar, tá? É menos precisa, mas nem por isso a gente acaba tendo problema com ela ou você não consegue fazer com precisão. Até hoje a gente utiliza ela como um meio de medida da nossa febre e dá muito certo, tá? Eu tenho, então, aqui algumas situações: hipotermia, normotermia, febre, hiperpirexia e hipertermia. Hipotermia a gente já viu, é quando a temperatura corpórea está muito baixa, abaixo de 35 graus. Então, se eu tenho uma temperatura abaixo de 35 graus, a gente entra em hipotermia, tá? Tá uma temperatura muito pequena e o corpo tá hipotérmico. A normotermia seria uma temperatura normal, entre 35,5 a 37,5, estaria dentro de uma faixa de normalidade. E aí, acima de 35, a gente passa a ter agora uma febre. E aí, a gente vai ver agora depois o que é hiperpirexia e hipertermia. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui, ó, hipotermia, você já sabe que é a temperatura baixa, a normotermia, a temperatura do corpo está normal. Febre, temperatura acima de 35, de 37,5, e aí por aí vai. Quando eu atinjo uma temperatura de 41 graus Celsius, a gente diz que a gente entra em hiperpirexia, ou seja, a pessoa começa a ter problemas com essa elevada temperatura e agora vai ter problemas no nosso sistema nervoso central devido às altas temperaturas. Pode causar hemorragia. A pessoa geralmente nesse caso aqui vai acabar convulsivando, vai ter convulsões. Aí eu posso ter desnaturação das proteínas e a pessoa entrar em óbito para isso. Por isso, tá certo? E agora a gente tem a nossa última, que é hipertermia. Então, a hipertermia que a gente tem ali são algumas situações diferenciadas. Quando a gente acaba entrando com um problema de febre, a gente acaba aumentando a temperatura por outras situações. Por exemplo, tomando um fármaco. Então, a gente acaba tomando alguns medicamentos, acabam causando febre, tá? Algumas doenças psicoativas acabam causando também hipertermia aí no nosso organismo, tá certo? Então, só para vocês terem esses termos diferenciados aí para vocês, certo? A partir do momento que a gente utiliza o termômetro, a gente tem que fazer a higienização deles. Como a gente não tem mais o termômetro de mercúrio, não vamos falar sobre ela. O termômetro digital, a forma de fazer a higienização dele é com álcool 70. Então eu faço o processo de limpeza, passo o álcool 70 e limpo ele para que possa utilizar com outra pessoa. Os termômetros de infravermelho, como ele não encosta na pessoa, a pessoa não vai encostar nela, você vai utilizar ele de longe, eu não preciso fazer a limpeza dele. Agora, quando eu faço utilização desse termômetro intraocular,
auricular, que é dentro do ouvido, que a pessoa, que o termômetro entra em contato com o ouvido da pessoa, a gente vai utilizar também álcool 70, um paninho limpo, algodão com álcool 70, a gente faz a limpeza do local que entrou em contato com o organismo humano. Por que fazer a limpeza desse material? Porque justamente eu estou entrando em contato, esse material está entrando em contato com pessoas que estão contaminadas, doentes, e aí se eu tiver que medir a temperatura de outra pessoa, eu vou contaminar a outra pessoa e a gente não quer esse tipo de situação. Aqui a gente tem um material complementar para você dar uma olhadinha, tá certo aí, para você ler, e a gente finaliza a nossa aula agora. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, não entendi alguma coisa, deixa nos comentários que a gente responde para vocês aí, tá certo? Um bom estudo a todos. Espero que a aula tenha sido legal para vocês, tenha ajudado vocês. Um abraço. Fui.